Começando agora mais um podcast do Pode Evoluir. Ao meu lado aqui está Igão. Fala, galera. Do meu outro lado, André, meu irmão. E Felipeta. Pra quem não me conhece, André, meu irmão? André, meu irmão. André, meu irmão. Felipeta, Igão e o meu nome é Lucas. Ah, não, é Luqueta. Luqueta. Vamos lá. O tema de hoje vai ser sobre o ambiente. E, primeira pergunta, o que é o ambiente? Uma natureza aí, ó. O ambiente é o meio ambiente, o que é o ambiente? Vamos lá. Vocês estão olhando pra mim, é porque... Mas é interessante, porque ambiente, né, você pode pensar ambiente físico, né, ambiente mental, meio ambiente. O meio ambiente pode construir um outro ambiente. As pessoas que estão ali podem transformar aquilo no ambiente, né? Eu acho que esse conceito de ambiente é muito amplo, né? A gente pode ir para vários lugares, assim. Uhum. Já faz sentido. Eu acho que esse primeiro ponto quando a gente está falando de ambiente, você está pensando no ambiente físico ou no ambiente mental ali, né? E aí entra naquele ponto que o ambiente mental muitas vezes vai criando aquele ambiente físico e muitas vezes o ambiente físico impacta no ambiente mental também. É a mesma forma que você vê um quarto totalmente desorganizado, o ambiente físico está na zona e isso provavelmente, como no escritório, vai afetar o seu ambiente mental. Você está no centro da cidade, né? Você está ali com carro, buzina, trânsito, pessoas, um monte de gente. Aí você vai para um lugar como esse. São ambientes totalmente diferentes que vão afetar ali Já propicia um outro negócio. Uma outra sensação, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque a sensação do centro é aquela sensação de correria, pressa, trabalho. Estresse, né? Estresse. Então, acaba que isso vai influenciar ali em você e quando você está num ambiente desse, é tranquilidade, paz, outras sensações que vai trazer. Uhum. Tá. Mas e o ambiente, ele afeta o ser humano, a pessoa, ou a pessoa que muda o ambiente? Como que isso funciona? Qual é a visão de vocês? Essa pergunta é massa, hein? Acho que é uma via de mão dupla. A via de mão dupla. Exatamente. Eu acho que... Mas como que funciona? Se, por exemplo, o ambiente muda a pessoa, como que o ambiente tem o poder, vamos colocar assim, de mudar a pessoa? Vamos dar um exemplo. Isso. Vamos supor, se a gente estivesse conversando aqui, sem ser no podcast, já tem um certo ambiente. Aí imagina se eu coloco aqui um pensamento de tristeza, começo a relatar alguma experiência de tristeza. Eu tô meio que mudando o ambiente. E aí, se vocês deixarem ser influídos, vocês vão entrar nesse ambiente também, nesse ambiente mental. Vocês vão começar a compactar comigo a experiência de tristeza, o pensamento de tristeza. Então acaba que eu mudei o ambiente e o ambiente pode mudar as pessoas que estão lá. Pode mudar o estado das pessoas que estão lá. A mesma coisa de você chegar num ambiente de tristeza. Por exemplo, a gente está vivendo, sei lá, hoje atual, né? A guerra entre Ucrânia e Rússia. Uhum. Chega lá na Ucrânia, um ambiente de tristeza, várias pessoas indo embora, migração de guerra ali, tem tensão, né? Tá meio que tomado pelo ambiente. O ambiente está fazendo, né? Tudo aquelas pessoas que estão tomando contato com aquela cena ali ficarem mais tristes, né? Ou então ter esse sentimento. Uma experiência que eu recordo muito. Eu gosto dessa experiência. A gente treina CrossFit, né? E teve uma vez que estava eu, o Felipe e uns outros amigos, e a gente estava para fazer um treino, decidi montar um treino. Todo mundo, vamos escolher tal movimento e tal. E aí, antes de a gente montar o treino, cada um pontuando qual movimento que gosta mais e tal. E eu não sei quem começou, falou assim, não, mas esse movimento tem que dar pra mim que eu tô com dor no joelho. Aí, esse pessoal falou, eu tô com dor no joelho, já veio outra pessoa, não, eu tô com dor no ombro, eu tô com dor... Todo mundo começou a reclamar. Todo mundo começou a reclamar, se queixar. Eu tô com dor, não, mas é muito cabuloso, esse exercício pra mim que é muito difícil, tô com dor. Aí todo mundo começou a apontar uma coisa. Aí eu chamei meu filho e falei assim, olha que doideira. Uma pessoa plantou a sementinha. Plantou a sementinha e todo mundo começou a se queixar. Nossa, eu tô morrendo de dor, não sei nem se vou treinar. Começou a ter esse pensamento assim, nossa, engraçado, né? Como é que o ambiente, uma pessoa, né, nesse ponto, uma pessoa contamina o ambiente
E as outras pessoas também se deixaram contaminar. E aí, isso vai tanto na parte dessa experiência que você tá contando do CrossFit, que são poucas pessoas, quanto no movimento de massa também. De massa. E é legal porque isso acontece muito. Eu pude ver isso, não de forma consciente, mas quando eu tava estudando no ensino médio, Sim. em colégio também, quando um começa, e normalmente era sempre eu que puxava. Eu sei que era assim meio que Eu normal, que era né? normal. Mas você começa uma brincadeira ali. Aí você pega a bolinha de papel, aí tem aquele seu amigo que tem um pensamento afim ali, que gosta da brincadeira também, aí você joga a bolinha de papel, e de repente começa a jogar a bolinha de papel, no final tá todo mundo jogando a bolinha de papel. Então assim, acontece isso, e depois eu pude ver a experiência de professor. De você tá dando aula e de repente aí uma pessoa, não, Uma pessoa muito exercício, muito difícil. Aí todo mundo começa, não, muito difícil, não dá pra mim, não consigo entender. E aí todo mundo começa a relatar o mesmo pensamento dele, se queixar. É. Então, desse ponto, e eu acho que o mais top de todos é quando acontece um movimento desse, você tá consciente disso. Igual você percebeu no CrossFit, você falou, pô, olha só, tá todo mundo se queixando que tá com dor em alguma coisa. Imagina você ter essa capacidade, por exemplo, você é um aluno e todo mundo começa a se queixar, você fala, não, cara, mas não é assim, será que é assim mesmo? Uhum. E você refletir, não ir simplesmente no pensamento. Exatamente. Ele tem que estar preparado, né? E essa experiência do CrossFit é massa não só por esse ponto, mas o ambiente do CrossFit ele já proporciona outras coisas também, né? Pelo fator de ser uma comunidade ali, de ter pessoas treinando ao mesmo tempo, né, fazendo a mesma coisa que o outro, às vezes entra num ambiente de competitividade, mas de uma forma saudável, ou às vezes não. Mas assim, cria diversos ambientes ali o CrossFit, né? Proporciona isso muito bem, né? Traduz muito o que a gente está enxergando aqui como ambiente. E é uma coisa legal porque o ambiente ele pode ser construído de várias formas, né? Tem vários fatores que compõem o ambiente ali. Então, por exemplo, uma coisa que o Felipe falou foi a queixa, né? A queixa, ela tem o poder de disseminar muito entre as pessoas que estão no ambiente aqui. Então, por exemplo, né? Se eu começar a reclamar aqui de alguma coisa, pode ser que, se for propício para vocês, vai criar um ambiente de todo mundo se queixando da mesma coisa. E aí, acaba que, né, fica aquele negócio meio que negativo, né? E tem o outro lado também, né? A gente está olhando pelo lado das pessoas mudarem o ambiente, mas tem o contrário também, né? O ambiente já ser propício para já mudar as pessoas também. É como, por exemplo, você vai num lugar desse, você vai num lugar que geralmente é mais tranquilo, né? Uma sala de yoga, por exemplo, já é um ambiente que é propício para ser mais tranquilo. Uma pessoa que é mais agitada, ela vai se impactar com aquele ambiente mais tranquilo, né? Por exemplo, você vai num show de rock, uma pessoa que é mais tranquila, pode ser que ela se impacte a ser uma pessoa mais extrovertida ali naquele momento, né? Mas eu queria fazer uma outra pergunta. Em que momento vocês acham que o ambiente ele afeta mais as pessoas? Impacta mais nas pessoas? Assim, em que momento? Então, primeira coisa, eu acho que é interessante essa questão do ambiente, porque, por exemplo, o próprio ambiente físico, vamos colocar assim, um box CrossFit, ele já predispõe a algumas coisas. Mas as pessoas que estão lá podem tornar aquilo totalmente diferente. Então as pessoas conseguem mudar o ambiente. Então você pode ir num box sentir coisas diferentes. E você vai lá numa aula numa academia, é diferente de uma outra aula na academia. Sendo que o ambiente é o mesmo ali. Pensando em físico, né? O ambiente físico é o mesmo. É uma academia dos dois. Teria que ser a mesma coisa, né? Teria que ser a mesma coisa. Só que por que não é? Por causa das pessoas que estão lá. O professor que está dando aula, ele tá expressando ali os pensamentos dele, a galera que metodologia, a energia, né? Que está ali. Então isso de cara já influencia. Então eu acho que o ambiente é muito mais, eu acho, que pelas pessoas que estão nele do que pelo próprio ambiente físico. Sim. Né? Pelos objetos. Sim, não que o ambiente não seja predisposto, igual a academia predispõe algumas coisas, uma natureza predispõe algumas coisas. Mas eu acho que as pessoas mudam muito. E aí entra nessa pergunta que você falou de impactar. Se você vai num ambiente que tem muitas pessoas, e aí, obviamente, dependendo dessas pessoas, quais pensamentos que elas estão, o que elas estão fazendo, aquilo ali vira mais forte. Né? Você vai numa festinha, quantas vezes a gente vai na festinha, você
mete o louco, faz coisas que você nem imaginava que você faria. Eu nunca. Você tá com seus amigos aqui que você falar um negócio desse. Repete a pergunta mesmo. Em que momento o ambiente afeta mais as pessoas? Impacta mais nas pessoas? Essa pergunta Você é boa, acha? e eu acho que é Na sua opinião. o momento que a pessoa tá mais inconsciente. Eu vou dar um exemplo. E eu acho que talvez alguém já tenha passado por isso. No caso aí não é nenhum um ambiente que impacta, né? É meio que pessoa se deixa impactar, né? Mas o ambiente são pensamentos ali que vai impactar a vida. Ele só impacta porque a pessoa se deixa de impactar. Exatamente. Mas, por exemplo, fui no Detran. E aí, pode falar tudo aqui? Mas o Detran não é um ambiente lá dos melhores. E aí eu me recordo que a primeira vez que eu fui lá, fui resolver um problema, um negócio de carro e tal, e eu fiquei umas 3 horas no Detran. E assim, cara, veio muita sujeira, coisas que pra mim não são éticas, enfim, normas que pra mim eu não vejo sentido, sensatez no negócio. E eu fiquei lá 3 horas, e eu saí de lá, tipo assim, reagindo, saí de lá nervoso, queixando, tipo assim, parecia que eu tinha sugado toda a minha energia do lugar. E aí eu falei, caraca, esse ambiente aqui é sinistro, cara. E assim, eu trocava ideia com outros amigos meus que todo mundo já tava a mesma coisa. Não, velho, ir lá, cara, você sai de lá totalmente estressado. E aí eu tive que voltar lá depois. Aí eu fui voltar lá depois e falei assim, não, beleza, eu já sei que eu tô indo pro Detran, então agora vamos preparar. E aí eu me lembro que, tipo, quando eu fiquei lá esperando, eu fiquei praticamente numa salinha esperando a senha lá, umas 2 horas, praticamente esse foi o motivo de eu ter esperado tanto. Aí eu falei, beleza, vou levar meu celular, vou levar um fone, vou ficar olhando pra senha e vou ficar dando uma estudada. Pronto. Já mudou, tipo assim, 90% da experiência. Eu fui lá de novo, tava com meu celular, coloquei o fonezinho lá, o pau quebrando, o mundo torando, sem apitando, ninguém gritando. Eu lá no Detran, lá, velho, com a musiquinha, né, lá tranquilo. E aí, tipo assim, a experiência eu saí de lá totalmente sereno. Então, assim, no momento que você tá inconsciente, você vai num momento, em algum ambiente, a chance de te afetar é muito grande. E é igual esse aspecto, por exemplo, da festa. Quantas vezes, sei lá, no carnaval, alguma coisa assim, a pessoa tá totalmente inconsciente, ela vai na onda e o pensamento da galera, e aí, dependendo das consequências, são inimagináveis. Exatamente. Quantas merdas que não acontecem, né? Nesses eventos grandes. E ainda mais é aquilo, né? Quanto mais pessoas, e aí aquele pensamento fica muito mais forte. Pra você ser influenciado por aquilo ali é muito fácil, muito mais fácil. Aí se você entra inconsciente ainda, você vai na onda mesmo. Você vê jogo de futebol. Se você for no Mineirão. Depende de uma pessoa que nunca xingou alguém. Aí todo mundo começa a xingar o juiz, o cara começa. Aí todo mundo começa a gritar, sei lá, vai xingando. Aí a pessoa começa a xingar. Vai xingar o juiz. Xinga todo mundo. Vai ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo aqui também. A gente passando por essa pandemia aí. Era no começo da pandemia. Teve os picos, né? Mas olha a loucura que foi a galera no supermercado. A gente saiu pegando papel higiênico, álcool. Não, foi interessante esse movimento. Porque um dia eu tava no supermercado. Tava tranquilo. E quem nunca, né? A pessoa do lado, tudo bem, pega o carro, começa a colocar álcool, você tá andando, você fala... Exatamente. Exatamente. Pega mais álcool. Pega álcool já. Pega mais comida aí que eu acho que vai O faltar. pensamento que veio pra mim foi exatamente isso. Assim, se todo mundo continuar agindo assim, eu vou ter que agir também, porque senão fica assim. Tipo isso. Porque é lei da oferta e demanda, não vai ter mais oferta dos produtos ali. Então, foi uma questão de muitas pessoas pensaram assim também, mas outras não. Assim, não, todo mundo tá pegando, eu vou pegar também, mas não foi porque vai ficar sem, né? Mas, sei lá, vou pegar o máximo de coisas que eu... Cara, eu vi um vídeo de uma pessoa com um carrinho cheio de álcool gel, muito álcool em gel. Muito, assim. Tanto é que o supermercado passou a limitar, né? Passou a limitar. Alguns começou a limitar. Passou a limitar. Não, e assim, no supermercado que eu ia ali, você entrava assim, foi exatamente essa experiência no dia. Você foi fazer compra, aí vem a galera pegando os carrinhos, lotando, aquela coisa toda. Eu falei, caramba, mano. Galera cabulosa. Aí você olha as prateleiras, começam a ficar vazias, meio que assim, mais do que o normal, né? Não tava vazia, né? Igual no Apocalipse. Mas você via que tava bem mais vazio do que o normal. Vai ser esse incêndio em um apocalipse, né? Você fala, e agora? Vai acabar a qualquer momento. Só que é interessante, porque às vezes aí você separa um pouco e você fala, pô, velho, mas a comida não vai acabar assim, não, velho. Não vai parar de fornecer o supermercado. Por mais que tenha essa doença, as empresas não vão parar de fornecer o supermercado. Muito difícil a comida senão acabar. dá um mês, todo mundo morre. É uma guerra nuclear que tá rolando. E aí eu falei assim, pô, velho, se eu pegar muita comida aqui também não vai fazer sentido, porque eu vou ter que voltar aqui
eu não vou conseguir comprar comida pra 2 meses. Não É, tem e sentido. foda que você vai estar muitas vezes sendo insensato, sendo egoísta com outras pessoas. pessoas Porque se eu precisam. comprar, aí as outras pessoas vão perder. Tem gente que não tinha condição de fazer uma compra grande. A Exatamente. pessoa comprava picadinho ali porque era a condição dela. Não tinha Aí você como. vai falar assim, não, você tem que comprar agora pra 2 meses. Aí você não vai ter condição, ela vai ter que voltar lá. Aí ela vai voltar lá, não tem o produto que você comprou, porque você tem condição de comprar pra E capaz de ficar 2 mais anos. caro ainda, né? Não Mas faz olha que sentido, legal. A entendeu? gente falando de ambiente, parece ser uma coisa muito restrita, mas isso está em todos os lugares. Todos os A gente lugares. citou futebol, Detran, supermercado, quando acontece alguma polêmica. Outra coisa que acontece muito que a gente não tem nem noção, eu tava pensando aqui agora, você falou em relação ao negócio da pandemia, né? As mídias sociais mesmo. Eu ia falar sério. A televisão. Quantas vezes, dependendo da pessoa, tava tranquila. Aí você liga um negócio de notícias, A televisão ali é um quantas ambiente. pessoas morrem, 255 mil contaminadas, aí você já fala, caraca. Aí na hora que você chega no supermercado e você vê as pessoas fazendo isso, você fala, cara, realmente, O mundo vai o acabar. mundo vai acabar e eu preciso pegar isso, sabe? Então, assim, realmente. Isso aí, tá vendo? Se a gente, a maioria do nosso tempo, a gente tá inconsciente. Aí a gente fica recebendo uma chuva de informação do ambiente, vários pensamentos que não são bons. Aí, cara, a galera realmente fica no estado de loucura. É inconsciência e acho que é vulnerabilidade também. Muito difícil falar. Não, e aí- Mas, Muito complexo essa mas parte. a pessoa que se encontra mais vulnerável ali naquele momento, que né, às vezes é mais afetada ali pela notícia, às vezes, claro que impacta. Né? Mas o quão você vai deixar essa informação te impactar a ponto de você cometer loucura, né? Porque tem pessoas que já são mais vulneráveis e vai cometer mais loucura. Por exemplo, vai chegar no supermercado e vai comprar todo o estoque de álcool em gel, por exemplo. É aquela pessoa que a galera geralmente fala que é mais influenciada, né? Exatamente. Outro ponto, assim, né, que é semelhante, que a gente tá cada vez mais vivendo, por exemplo, é a falta de gasolina, por exemplo, né, quando os caminhoneiros param. A gente recebe a informação e aí qual que é a primeira reação que a gente tem? Vou ficar sem gasolina? Vou encher o tanque. E aí você vê aquela fila de carro imensa em todos os postos. Todo mundo com o mesmo pensamento. Eu tenho que encher mais que aquele cara, que eu preciso muito mais que ele. Tá doido. Até porque a inconsciência é uma... vulnerabilidade. Se torna a pessoa fica vulnerável. Torna mais vulnerável. Você se torna muito mais Mas vulnerável. essa é uma pergunta boa, então. Suscetível. Então, como não ser vulnerável? Como não ser influenciado pelo ambiente? Porque uma coisa é você ser influenciado de maneira consciente. Você vai para um ambiente de alegria e você vê tudo lá, é que você tá bem, você tá de acordo com esses pensamentos. Agora, Porque às vezes você já vai pro ambiente já com esse pensamento. Por exemplo, você vai pra uma festa, às vezes com amigos ou família. Você já vai esperando o quê? Felicidade, festa, brincadeira. Assim, Você como já o Felipe vai foi propício pra aquilo pedestrante, ali. já vai sabendo que o ambiente lá não é dos melhores. Exatamente. Então você já vai De se novo. preparando. Quando você foi da segunda vez, né? Porque na primeira você não sabia que era daquele jeito. o primeiro ponto, preparo. O preparo tá presente em Preparo tudo. tá presente em tudo. Por exemplo. Aí o problema é como se preparar. Acho que essa é a chave, né? Mas porque prepara- Se prepara aí. Como? Como? É isso, estudando como que é. Pode falar. Senão eu posso. Jura? Juro. Então tá bom. Uma coisa um elemento que eu acho que é importante são as defesas mentais. Eu tenho uma experiência interessante que é o seguinte. Isso não foi eu quem fez, foi um outro ser que eu achei muito massa. Depois ele relatou essa experiência de forma consciente. A gente foi visitar minha tia-avó, hoje já é falecida, e ela estava passando por uma situação que não estava muito fácil, e a gente, isso lá em Brasília, a gente chegou lá no quarto dela, aí tava eu e meu irmão, e ela começou a relatar assim, você vê que tava pesado, começou a relatar umas coisas mais negativas, tá difícil e tal. E aí meu irmão fez um movimento consciente, assim, muito interessante. Porque tem gente que faz, e isso é interessante, tem duas coisas. A pessoa fazer esse movimento de maneira consciente, que ela fez uma coisa boa de maneira consciente, e você fazer um movimento de forma consciente, que é muito mais eloquente. E aí meu irmão, de repente, ele começou a recordar de vários movimentos, de vários momentos que ele já tinha vivido com ela, de várias coisas. Ela tinha um diário, e meu irmão começou a conversar, e assim, mudou totalmente o ambiente. Em questão de 10 minutos, ela já tava feliz, rindo. Então, assim, esse foi um movimento consciente. Depois que eu me detive a isso, falei, pô, que massa. Foi um movimento consciente feito. Então, assim, pra que isso serve? Dependendo, você vai encontrar com uma pessoa. Você sabe que essa pessoa se queixa muito. Você sabe que essa pessoa normalmente tá ali, aí coloca algum pensamento que não faz bem no ambiente. Se você já vai com a defesa mental sabendo que essa pessoa faz isso, você fica muito menos vulnerável aí no pensamento dela. A pessoa começa a se queixar, você começa a se queixar também.
Então, um ponto que eu vejo são as defesas mentais que vai servir para, na maioria dos casos, mas cada caso vai ter uma defesa diferente. E lembrando também que você está citando aí, a pessoa consciente que realizou uma ação de bem. Uhum. E quantas pessoas não usam conscientemente o poder que tem, que exerce sobre outros, para realizar uma ação ruim, negativa? Exatamente. Então, eu acho que isso daí é o mais perigoso. Porque quando você está inconsciente, mas você está, pelo menos, fazendo coisas boas, né? Por exemplo, na guerra, ou então quando tem situação difícil, igual Petrópolis teve recentemente, né? Que teve a queda lá, alagamentos. Exatamente. Porque o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a ajudar as outras pessoas que estavam sofrendo ali, com doações, enfim. Mas foi um movimento inconsciente, mas de sensibilidade, de generosidade com a pessoa. Isso é bacana. E gerou um ambiente ali de solidariedade, de ajuda. E aí é bacana, quando você tá inconsciente, não é o correto, o ideal, mas pelo menos está realizando a boa ação. E quando você está dominado... Sim, mas olha que interessante. É também algo que não é físico, mas é muito físico também. Porque, pô, você foi lá, levou alimentos para as pessoas, foi uma ajuda meio que física. E quando você vê muitas pessoas ajudando outras pessoas, você vê a importância do exemplo. Você vê a importância do exemplo. O exemplo muda o ambiente. O exemplo muda o ambiente. Exatamente. Isso é interessante. A gente tem que... As defesas mentais, só para concluir, as defesas mentais, elas servem, né? Muito mais para ações... para a gente inibir ações inconscientes que a gente vem a ter, de ações ruins mesmo, né? De pensamentos ruins de outras pessoas. Porque tem muita gente que pensa conscientemente para colocar uma sementinha ali ruim. Não é uma sementinha boa, de ajuda ao próximo. Então, essas defesas mentais são muito importantes, esse processo de preparação que a gente tem que ter. Até pra gente identificar, né? Exatamente. Esses pensamentos que a pessoa quer inculcar ali na sua mente, às vezes... Independente se seja de forma consciente ou inconsciente, mas se você tiver essa defesa, você tem discernimento. Você fala, pô, esse pensamento aí não tá legal. Os caras estão falando, tá querendo colocar aqui. E aí você acaba sendo menos vulnerável a esse tipo de pensamento. Tô pensando aqui, porque a gente tá falando muito sobre essa separação de ambiente físico e mental, né? Essa separação meio que já unindo também, porque os dois influenciando. Né? Mas todo ambiente físico, ele parte de um ambiente mental? Muito bom, hein? Sim. Eu pesquisei, porque olha só, tem aquela imagem interessante, que é o seguinte. Se a gente for olhar tudo que está na nossa volta aqui, aí já é uma concepção um pouco mais profunda, mas se a gente for olhar, por exemplo, essa mesa, esse copo, esse microfone, foi feita para alguém, partiu de uma mente. Então, assim, esse aqui é um ambiente feito por várias pessoas que provêm essas ideias de várias mentes, seja um arquiteto, um engenheiro. E, assim, tem outras coisas que provêm de uma mente que não é do ser humano, por exemplo, como uma natureza. Então, eu penso que um ambiente físico, ele é criado por uma mente. E aí as pessoas que vão povoando ali vão dando as características para aquele ambiente. Então é por isso que o Igor tinha falado lá no começo que eu penso que é o aspecto principal, as pessoas normalmente que tem um impacto maior naquele ambiente ali. Exatamente. Mas, por exemplo, já tem ambientes mais propícios, igual a natureza, enfim, você tem uma serenidade, uma paz, é muito mais fácil. Mas bota 70 pessoas ali fazendo uma festa. Ali. Já vai mudar o ambiente. Olha como é que já mudou o ambiente. Então, assim, eu acho que a mente ela é muito poderosa nesse sentido, né? Às vezes a gente não tem noção disso. A mente, ela consegue... Ela tem um campo, né, de expansão, vamos dizer assim, né? O pensamento que está aqui, eu consigo transbordar ele, né? Seja com palavras, seja com ações, e isso vai influenciar as outras pessoas, e se todas as pessoas estão com aquele mesmo pensamento, aquilo fica muito maior. Amplia muito mais. Esses pensamentos de massa, essa coisa é muito forte. Você vai numa manifestação, aquele tanto de gente, aí começa a quebrar, começa a gritar. Bem, você vai na onda ali, se você não tem uma mente, tipo assim, velho, você vai, velho. Você vai. E aí depois, quantas coisas a gente já não fez por pensamentos de massa, a gente para pra pensar assim, pô, por que eu fiz isso, velho? Não faz sentido nenhum pelos meus princípios, pelos meus pensamentos,
Né? Eu tenho uma experiência que foi muito claro isso, assim, né? Que ficou muito claro, assim, depois que eu analisei, obviamente, né? Na época, acho que eu tava no terceiro ou segundo ano do ensino médio. Aí tava tendo uma aula na informática. Era na sala de informática. A gente tinha os computadores e tal, tava tendo aula lá. Aí um dos colegas falou assim, pô, velho, esse computador aqui, pô, vai ter uma memória RAM aqui, meu PC tá precisando de uma memória RAM. Nossa. Olha pra você ver. Aí ele falou assim, cara, acho que vou pegar esse negócio aqui, velho. Vou pegar essa memória RAM aqui. Aí o outro começou, pô, velho, Eu também uma memória RAMzinha no meu PC ia ficar massa. Aí começou. Aí falou um, falou outro, eu falei, pô, velho, também jogo joguinho, velho, uma memória RAM no meu PC ia ficar, ó, né? E aí o cara falou, vou pegar. Aí o cara foi e pegou, eu falei, pô, velho, vou pegar também. Aí peguei, mais uns 2 colegas meus pegou também. Aham. Pá, pegamos. Falei, pô, memória RAM e tal. Pá, peguei, fui pra casa Agora e tal, vai. todo mundo foi pra casa. Mano, eu cheguei em casa. Aí eu liguei o PC, aí eu tô com a parada na minha mochila. Aí, mano, eu falei assim, mano, o computador lá, quando você tira a memória RAM, se ele não tem nenhuma memória RAM, ele não liga, né? Ele não liga. Os caras vão descobrir que pegou, velho. Tá faltando alguma coisa. E eu pensei assim, velho, pô, velho, tô com o PC aqui e tá funcionando, velho. Pra que eu preciso de uma memória RAM agora? Por que eu peguei isso? Tipo, vai atrapalhar as aulas lá da galera? Uhum. Eu falei, por que eu peguei esse negócio, velho? Sabe? Hoje é claro pra mim por que eu peguei. Né? Porque minha mãe, tipo assim, eu nunca tinha feito uma parada assim, Aham. né? De pegar alguma coisa que não é minha. Uma pessoa colocou um pensamento ali. Uma pessoa colocou, o outro foi na onda, aumentou o pensamento. Aquilo contaminou a galera que tava ali. Pô, velho, eu vou ser o único que eu não vou pegar, né? Você quer fazer parte ali do negócio. No outro dia eu levei o negócio, aí todo mundo também... As outras pessoas pegaram também, não, velho, acho que a galera vai descobrir e tal, não sei o quê. Por que eu peguei esse negócio, velho? Vamos devolver esse trem. Aí... Foram 2 ambientes criados. Exatamente. Aí o que a gente fez? A gente foi lá devolver. Aí chegou lá no diretor, né? Tá, nós pegamos e tal. A gente foi pelo pensamento, pela onda lá e tal, explicando pro cara, pro diretor, né? Devolver, mas ele, não, beleza. Pela atitude de vocês, eu ia chamar a mãe de vocês, mas pela atitude eu não vou chamar a mãe de vocês e tal. Minha mãe assistiu esse podcast que vai até saber disso, que eu não sabe até hoje. Você vai dar um. Só não Vai ter um presentinho. Revelações. Você quer memória RAM? Na hora, o alívio foi, né? Porque imagina, né? Nós passamos na terceira, na segunda, nós falamos, a mãe na escola pegou. Já dá Parada aquele do frio na barriga. computador, velho. Aí, mas olha que doido, né, velho? Porque realmente é claro pra mim que não era um pensamento meu ali. Uma pessoa ali teve aquele pensamentozinho, outros alimentaram, a gente foi no pensamento junto e foi. E quantas pessoas que nem se dão conta disso? Exatamente. Isso Porque você muito- analisou a experiência. A gente Exatamente. sabe por que aconteceu tal coisa. Não, eu fiz esse pergunta porque é exatamente isso, né? O que eu penso. Toda atitude que a gente toma é parte de um pensamento que a gente tem, né? Que provém da nossa mente. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas aproveitando esse gancho do Igor, até mesmo porque ele falou sobre pegar a onda. Não sei se todo mundo já assistiu o filme que chama A Onda. Todo mundo já assistiu? Ou no início? A onda? É de desenho? Não. Acho que já assisti. Não é a quinta onda, não? Não, chama A Onda. E eu falo porque eu já assisti ele pela escola e esse dia estava passando na TV eu peguei pra assistir também. Não é a viagem da onda, não? Não, dos anos. Porque é muito... esse filme mostra o quão é fácil a gente Se influenciar. ser influenciado, exatamente. Porque o filme ele trata, é um filme alemão, ele trata, é um professor que ele fala sobre como que o Hitler teve o poder de influenciar as pessoas na época do nazismo, Uhum. né? E ele vai plantando algumas ideias, assim, meio que semelhantes ao que o Hitler fazia também. Ó, o Hitler fazia isso. E ele foi criando um ambiente de, assim, pessoas na mesma sala, os alunos na mesma sala, muitos deles não conversavam, eram brigados entre si. E os alunos lá falavam assim, não é possível que alguém caiu. Exatamente. A ideia era essa. Sem assim, lógica, não. como que a pessoa teve a coragem de entrar dessa forma, assim? É. Como que ela
teve ideia, assim, né? Julgar é muito fácil nesse sentido. Sim. Né? Não, e aí olha só. É porque você tá vendo todo, né? A pessoa, quando tava lá, não tava vendo Pessoas que todo. eram brigadas, pessoas que, né, não conversavam entre si ali na sala de aula. E ele foi plantando algumas ideias aos poucos, bem aos poucos. E aí foi, né? Um foi ajudando o outro, começou nesse sentido. Então, a ideia inicial, não, é legal, né? Agora a gente está começando a se ajudar, a gente está começando a conversar, a ter uma comunicação entre a sala por inteiro, né? E tinha uma única menina na turma que enxergou que isso era o ponto de partida que o Hitler também usava ali naquela época e que poderia desencadear uma coisa ruim também, mais pra frente, né? Ela teve essa ideia desde o início. E aí, o filme vai passando, né? Eu vou dar o spoiler do filme inteiro, então pra quem vai assistir, eu tô falando tudo, mas é só pra ilustrar isso, né? Isso que a gente tá falando. Que acaba que chega um momento, meninos que eram meio, vamos colocar, de gangues rivais, vamos colocar assim, eles começaram a pensar o seguinte, né? Ele é da mesma sala que eu, a gente tá na mesma onda, na mesma, né? No mesmo grupo ali, e começaram a brigar a favor do menino que era meio que rival. Então, por exemplo, só para ilustrar, vamos supor que eu e o André sempre fomos de gangues rivais, certo? E aí eu e o Igor somos de uma turma e vocês são de outra. Só que a gente faz parte da mesma sala. E aí, por a gente fazer parte da mesma sala, e aí as ideias que foram implementadas pelo professor, né, chegaram na nossa mente, a gente começou a se proteger. A gente que era rival começou a se proteger. Porque ali havia um objetivo maior do que a gangue. Que era o quê? Proteger a sala, né? Criar aquele movimento. E aí, a moral da história, né? Foi que o professor, ele foi como se fosse o Hitler. Ele desencadeou uma série de fatores que foram muito semelhantes, até que consequências também semelhantes também, e que foram muitos alunos que engajaram nesse intuito, né? Mas olha a facilidade que é você se envolver num negócio desse, né? Na sala de aula, um professor que fala alguma coisa e às vezes todo mundo, não, verdade. Todo mundo cria uma verdade ali e pronto, acabou. É aquilo. Que entra também a responsabilidade do conhecimento, né? Exatamente. Porque o professor ali como uma autoridade, né, que os alunos enxergam o professor como uma autoridade, então ele tem um poder maior de influência. Sim. Então se ele fala ali, se ele leva um pensamento ali, é mais fácil das pessoas irem de acordo com aquele Mas isso pensamento. foi um experimento que ele fez, né? Porque o objetivo dele era mostrar como que o Hitler tinha feito. E ele fez igual, né? Pra E mostrar assim, pra não deixar aqueles alunos se envolverem também. Só que ele fez os alunos se envolverem. Uhum. Ele caiu na própria rede, vamos colocar assim. Até, vou contar já o final do filme, já de uma vez. Já vou dar logo. No final do filme, ele é preso, né? Claro, pelo que ele fez. Mas ele começa a enxergar aquele movimento e começa a ficar com medo daquilo. Da coisa que ele criou. Entendi. Tipo assim, ele começa... O que isso está se tornando? E fugiu do controle dele, porque os alunos começaram a tomar muito mais partido sobre as coisas. Não, vou fazer isso agora, os alunos, né? Já viu Agora a gente vai fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora a gente tem um canto, agora a gente tem um cumprimento. Para entrar em tal lugar tem que ter isso, tem que ter aquilo. Os alunos foram criando isso. E aí começou a partir para fora da escola já. Um pensamento que era dele virou um pensamento de massa, que aí começa a fugir fora do controle. Realmente. Porque aí influenciou na família dos alunos, né? Porque, não, agora eu vou ser dessa forma. E aí os alunos começaram a tomar algumas atitudes, pichar prédios e tudo mais. E aí ele enxergou aquilo e falou assim, o que está acontecendo agora? Olha o que eu fiz. Perdeu o controle, já era. E aí começou a levar o ambiente para outros lugares. Começa a ter algumas consequências ali no filme, partindo dos alunos, que com certeza não é o que o professor desejava, mas aconteceu devido a algumas ideias que ele começou a criar desde o início ali, e foi, né? E a menina que sempre foi contra, ela continuou sendo contra por um bom tempo, né? Alimentando essa parada de que era ruim aquilo que estava acontecendo, né? Que era bem semelhante, né, a comparação que o professor já fazia e que ele estava botando em prática também. E muitas pessoas não entraram
na onda dela, né? De ir contra aquilo. Uhum. E aí a pergunta que eu queria fazer, né? Para chegar nesse tudo assim, como que a gente faz para mudar um ambiente ruim, né? Aí a gente já entrou num ponto de preparação, né? Que a gente tem que se preparar para as coisas. Mas vocês enxergam mais alguma coisa além de uma preparação? Então, acho que tem um ponto aí muito importante, velho, que é uma parada que eu acho que é muito sensatez de algumas pessoas. A galera vai a alguns ambientes querendo mudar alguns ambientes que não faz sentido nenhum. É a mesma coisa, tipo assim, eu queria ir no estádio do Mineirão e falar, Vamos rezar. a galera tá, xingando, calma que eu vou tentar fazer a galera... Cara, você não tem que estar lá, se você... Assim, eu penso assim, se você tá de acordo com aquele ambiente, não, então não vai pra lá. Ah, você tem que ir pra lá? Então beleza, cara, não adianta você também querer nadar contra a correnteza. Porque aí começa a acontecer igual esses mártires aí da história, e aí o cara morre enforcado, não é assim que faz, não, velho. O cara vai contra todo mundo e, tipo assim, não tem como, saca? É igual Tem que ser de uma maneira muito suave, se fosse acontecer. Acho que da mesma maneira que o professor começou a implantar o pensamento lá. Foi devagarzinho, ele falou um negocinho. Exatamente, Ele porque levou da de maneira novo, muito inteligente ele levou bem. O que ele implementou para uma coisa, né, ruim, pode ser implementado também para uma coisa boa. Só que é muito mais difícil. Exatamente. Muito mais. Exige uma capacidade de pensar. É igual mas também tem um caso, eu não me recordo na íntegra, mas é mais ou menos assim. Era tipo uma pessoa que era ateu, e aí a pessoa foi na igreja. E ela, tipo, foi meio que obrigada. Obrigado não, acho que ela foi na igreja por conta própria, aí chegou na igreja, aí eu acho que todo mundo rezou, e ela não rezou. Ficou lá, não rezou. Aí depois todo mundo bateu palma, e ela não bateu palma. E aí você pega uma situação dessa, se a pessoa falar por vontade própria, bem, se você tá indo por vontade própria e o ambiente tá exigindo isso, você tem que, tipo assim, então não vai no ambiente. Porque se você vai aí, tipo assim, não bati palma e eu não rezei, bem, você vai estar atuando errado. Vai dar conflito. Vai dar conflito, tipo assim, você vai gerar problema pra você, saca? Então eu vejo que tem muita gente que faz isso, parece que é com um pensamento também de rebeldia na parada. Então não vai, velho. Ou então você vai lá e depois, sei lá, tenta levar alguma reflexão pra galera, faz a galera pensar em alguma coisa de maneira leve e suave. Pensamento revolucionário da coisa. Exatamente. Vou revolucionar isso aqui, porque eu acho que eu vou lá tem que ser da forma que eu penso, que é o certo. Não, eu acho que a imagem clara disso é realmente a correnteza de um rio. Você entra pro rio da correnteza, você vai ficar querendo nadar contra? Você vai nadar, você vai ficar ali, você vai nadar, vai cansou, morreu. Você tem que o quê? Você tem que ir contra, depois você vai. Aonde tem uma brechinha, você vai pra lateral, vai saindo devagarzinho. Aí a favor, você vai, né? A favor da correnteza indo junto. Quando dá uma brechinha, alguma coisa, você vai nadando pro lado. Você vira pra direita, segue reto. E sai. Beleza? Agora você nadar contra bater de frente, não vai dar muita boa coisa pra você. Eu acho que realmente tem que ter essa comendo pelas beiradinhas devagarzinho. E aí você vai contaminando o pensamento positivo. Olha, e uma coisa micro, pensando na coisa micro, é o seguinte, muitas vezes também você pode mudar o físico do ambiente e melhora o ambiente mental. Por exemplo, você tá no seu escritório lá, e você tá com preguiça de começar, você tá procrastinando, muitas vezes dependendo de você parar 10 minutos e arrumar o seu quarto, arrumar o seu lugar de trabalho ali, propicia uma vontade, um estímulo de você começar a trabalhar, porque vai estar tudo organizado, é meio que reflete também uma ordem ali nos pensamentos. Sim. Então, uma coisa micro ali que a gente está pensando, as situações que a gente está contando é algo maior, mas também que já ajuda. Porque, cara, a gente, é esse ponto também. Muitas vezes a gente fala... Gatilho, né? A pessoa também... eu quero mudar o mundo. Mas você não tá conseguindo arrumar sua cama. Exatamente. Você tem que primeiro mudar você. E aí, pelo exemplo, você vai arrastando várias pessoas, que o exemplo arrasta. Saca? Então, assim, muita gente também, o que eu faço pra mudar, velho? Pô, tem 1000 pessoas ali. O que eu faço pra mudar essas pessoas? Eu mudo você, A galera se exclui, né? Eu acho que a galera se exclui da humanidade. Da humanidade, da família, ou do ambiente que você esteja. Porque você fala assim, eu quero mudar o ambiente. Aí você pensa nas pessoas, né? Não, eu quero mudar aquelas pessoas. Mas se você se mudar e você está naquele ambiente, você está mudando o ambiente. E você vai mudar as pessoas. E consequentemente, com o exemplo, você vai mudando as pessoas. E aí, respondendo a pergunta do Lucas, eu acho que para você mudar o ambiente de maneira mais assertiva é pelo exemplo. Pelo exemplo. Acho que é a melhor forma. Porque você consegue mudar o ambiente de início por palavras. Você consegue plantar alguns pensamentos ali, e às vezes que não condizem com o seu exemplo. Mas
E que a longo prazo vai dar Longo prazo não funciona. Porque se você tá falando palavras, senão eu disse que o exemplo, a longo prazo que ele vai pôr em sentido contrário. Exatamente. Por exemplo, o caso do professor. Ele tá colocando pensamento ali negativo, mas o contrário. Ele tá colocando pensamento positivo ali nas pessoas, se ele fosse, só que o exemplo dele é totalmente negativo. É o cara, sei lá, o cara é um cara preconceituoso, o cara, sei lá, nazista, e o cara tentando colocar pensamentos ali positivos na pessoa. Né? Se esses alunos veem ele como espelho, talvez ele vai ter mais correspondência com o exemplo dele, mesmo tendo palavras positivas, ou então o contrário, né? Colocando palavras negativas e tendo um exemplo bom, enfim. Mas o exemplo, eu acho que é o que manda, se você quer ter um ambiente mais... não sei se é favorável o que você pensa, não, mas você quer mudar o ambiente de forma mais assertiva, no longo prazo, acho que é com exemplo. Só palavras não vai... Mas essa parada que ele falou de arrumar o ambiente, por exemplo, físico, Sim. é muito interessante também, a gente tem que ficar atento, porque, por exemplo, qual o ambiente, por exemplo, você quer trabalhar? Qual é o melhor ambiente para você trabalhar? Entendeu? Tipo assim, dependendo de você trabalhar no seu quarto, não é o melhor ambiente para você trabalhar. Porque você vai ter a cama do seu lado, ou seja, você olha ali e você fala, acho que eu vou dar uma deitadinha. Você já acorda meio cansado, você vai trabalhar. Aí você olha pra cama e você fala, nossa, eu acho que eu vou dar uma deitadinha de uma hora. A cama desarrumada ali, aí você ali... Não é um ambiente propício, então a gente tem que ficar atento a isso também, né? A gente estar no ambiente propício para aquela atividade que ajuda os pensamentos afins. Eu tô lembrando da experiência, foi uma coisa bem simples e boba, que várias vezes já aconteceu comigo já. De ir dormir, e aí, por exemplo, a casa tá bagunçada. Vamos supor que tem uma louça gigante lá e tá suja a casa. E eu sei que no outro dia eu tenho que acordar e arrumar as coisas. Na verdade, eu nem sei que no outro dia eu tenho que arrumar, mas assim, vamos supor que tá bagunçada, aí eu durmo, e tem um pensamento assim, amanhã a casa tá bagunçada, depois eu vou ter que arrumar. Cara, se eu vou dormir, normalmente eu acordo com muito mais preguiça de levantar, porque eu falo, nossa, tá tudo bagunçado. Pra fazer um café, eu vou ter que lavar a fazer um café, eu vou ter que lavar. Já quer procrastinar. Eu vou dormir mais um pouquinho. Aí... não vou fazer isso não, mas é fácil. Vou café na padaria. Tipo isso. Então, tipo assim, pequenos detalhezinhos que você... Cara, é igual quando você arruma a casa inteira. A casa vira outra, né? Você tiver vontade de você... Limpeza, né? Você vê a casa limpa, roupa limpa. Tanto que não é à toa, velho. Por exemplo, as próprias cores. Você vai no hospital, as cores são branco. Mais claro. Claro. Assim, tem a ver também até com a própria recuperação. Bota um doente tudo preto, escuro, com certeza vai influenciar ali na recuperação do cara. E as pessoas já sentem isso. Mano, é da paz, entendeu? Pois é, velho. E a gente é pra dar o equilíbrio, vocês não estão entendendo? É o contraste. Mas olha que loucura isso. Olha o tanto de coisa que a gente tá falando e o quão é extenso esse assunto, né, sobre o meio ambiente. Porque vai desde lá do seu quarto, da sua gaveta, até o mundo. Até o país, né? Até o infinito e além, né? Até em Marte. Mas o ponto que eu queria chegar sobre como mudar um ambiente ruim, porque, por exemplo, você vai num ambiente... Você vai entrar em um trabalho, por exemplo. Né? Você vai fazer uma entrevista de emprego e tudo mais. Você vê ali que todos os concorrentes, né, estão ali com um único objetivo, passar por cima de você. É competitividade ali total, né? Porque assim, não, eu tenho que entrar, eu preciso disso, eu preciso mais que o outro, eu preciso mais que você. Né? Então, acaba que cria um ambiente tenso, ruim, né? tenso. Parada. E aí que entra, por exemplo, a preparação, né? Que você tocou num ponto e eu acho que isso faz muito sentido. Porque, assim, não só nessa ocasião de entrevista de emprego, né? Porque, assim, a gente sabe que é o que a gente precisa, né? Então, às vezes não tem como a gente evitar de ir no lugar. Mas como que a gente faz para preparar para isso? Então, mas nesse caso, Lucas, eu não vejo nem que é tipo assim, você mudar o ambiente, é você estar preparado para você ser invulnerável. Por exemplo, eu fui tirar carteira. Aí foi engraçado isso. Fui tirar carteira, o instrutor passou na minha casa me buscar lá pra gente ir na área pra tirar carteira.
Aí eu cheguei lá no carro, o cara tava lotado. Tava o instrutor, mas a pessoa que ia fazer a prova, e eu e mais 2 pessoas. Aí a gente indo e tal. Aí tinha uma mulher do meu lado, a mulher tava grávida. Aí um cara foi e fez a seguinte pergunta. Perguntou, eu acho que pro cara que tava do meu lado. Falou, cara, é a primeira vez que vai fazer a prova? O cara falou, não, é minha 3ª vez. Já. Aí a mulher tava grávida, a mulher tinha tomado pau 6 vezes. Era a 7ª vez que a mulher fazia a prova. E eu no meio já comecei a pensar, falei, tomou pau 3 vezes, tomou pau 6 vezes. Eu acho que eu não vou passar essa prova. Só que eu, tipo assim, já começou a me vir um pensamento meio que de desespero. Só que eu pensei, eu falei, cara, eu já dirijo, tipo assim, eu já dirigi antes de tirar a carteira. Tipo, não tem por que eu ficar na neura, nervosão, saca? Então assim, tinha um ambiente ali, mas eu comecei a ficar meio nervoso, mas depois tipo, você acelerou. Cara, e a maioria das vezes, pro ambiente não te afetar de maneira negativa, você tem que pensar. E como assim, a maioria de nós, muitas vezes deixa de pensar em algumas situações, deixa de estar consciente, o negócio arrasta. A experiência da carteira é muito interessante, porque eu tirei de 2ª de carro, né? Uhum. Aí a primeira, eu fui fazer, aí eu cheguei, né, e tal, fiz a baliza, consegui passar na baliza e fui pro exame de rua. No exame de rua, eu entrei no carro, você não tinha noção da cara dos caras, não. Os caras botando terror, os instrutores. O cara com óculos escuros. Passa primeira, segunda. E aí? Beleza, pode ir. Você já, mano, o cara cria um ambiente ali de tensão que você já fica, meu Deus, fudeu, esse cara vai me dar pau. E aí, e foi dito e feito, eu tomei pau. Tomei pau. Me deixei levar. Me deixei levar pelo ambiente. Entrou na mente do Igão. Porque eu sabia dirigir. Eu tinha passado na baliza e tal, é óbvio que você tá um pouco nervoso. Mas o cara piorou a situação. Óbvio que eu também me deixei levar pelo ambiente. Mas foi interessante, porque na 2ª vez que eu fui tirar, eu entrei no carro, o cara falou, ih, velho, beleza, tudo bem? Como é que você tá? Tá tranquilo? Pode ficar de boa. A hora que você estiver preparado aí, a gente vai começar. Tô com ideia assim comigo. Você até assustou. Um outro ambiente, eu falei, ó, Agora vai. beleza. Fiquei muito mais tranquilo. Então, olha que doideira. O mesmo ambiente ali, um ambiente assim, né? O mesmo Físico. lugar físico, e o cara criou um ambiente ali dentro do carro totalmente pessoa diferente do mudou, outro. Um que me atrapalhou, talvez se eu tivesse mais preparado, talvez não teria me atrapalhado, mas o outro me ajudou. Já vi casos, por exemplo, é um caso assim bem comum, né? Uhum. Infelizmente, mas mulher chega no carro pra fazer o exame, às vezes é assediada. Aí imagina a cabeça da mulher. Aí, Vai chegar lá pra fazer o exame, cara, nossa, mas você o tá cara linda pode começar. hoje, né? Pane na mente. Entendeu? Aí Isso é São complicado. situações que... são situações que, exatamente isso, né? Pra ilustrar mais facilmente, mas as pessoas têm poder de mudar ambiente. Isso daí é fato. É. Daí não tem... E por que é mais fácil a gente se deixar por um ambiente ruim do que um ambiente bom? Quem falou? Tô brincando. Não, mas vamos lá. Assim, porque, claro, que existem muitos ambientes que são bons e muitos que são ruins, mas, de modo geral, que eu enxergo, é muito mais fácil as pessoas se locomover a partir de um ambiente ruim do que de um ambiente bom. Eu acho que tem 2 coisas aí. Eu acho que, em geral, dependendo, tem mais ambientes ruins do que ambientes bons. É por isso que a gente tem essa sensação. E eu acho que também tem outro. Dependendo, tem mais pensamentos negativos dentro da gente, muitas vezes, do que pensamentos positivos. Tanto é que tem mais ambientes negativos. Se isso for uma verdade, eu não sei. Uhum. Então, assim, se você também tem muito pensamento negativo ali, é muito mais fácil você atuar de forma negativa. Dificilmente você vai... E geralmente quando você atua de forma negativa, você está inconsciente. Você tá inconsciente é muito mais fácil do que você tá consciente. Então eu acho que Por quê? É porque é mais... porque não existe... Não, mas porque não exige esforço. Sim, aí esse é o Porque não ponto. exige esforço. Você tá inconsciente, velho. Você deita na sua cama, você tá inconsciente. Você Não, e às vezes, esforço. muitas vezes a pessoa não sabe nem como atuar, né? Pra ter consciência, velho. Não sabe nem como realizar aquele esforço ali, né? Não, e é aquilo Sim, também, né, velho? mas Tipo assim, pensar exige esforço. mas é exige aquilo também, demais. velho. Também não basta só estar consciente. Porque você tá consciente. Consciente, você tem que ter conhecimento.
Você vai estar consciente aí, como é que atua de maneira correta. Então você tem que estar com. Você tem que estar consciente com a consciência e com conhecimento, né? Porque senão também É aquilo, né? Pra subir uma escada, você vai subir com esforço, degrau a degrau, com dificuldade às vezes, mas vai. Pra descer, Só se dá um pulinho de lá de cima. já era. Né? Então, assim, pra coisa ruim, né? Geralmente você não precisa fazer esforço nenhum. Mas por um lado tem uma parada boa nisso. Que quem tá fazendo muito bem ali, quem Tá fazendo o esforço. o esforço tem um mérito maior. Sim. Tem uma recompensa maior. Porque também tem aquilo, pô, velho, a pessoa chegou muito longe, fez um bem muito grande. Cara, todo mundo olha pra ela, tipo assim, pô, eu quero um exemplo. Tipo assim, é difícil você chegar até lá. Tem um mérito, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma parada que tem que. Se fosse fácil, perder a graça. Todo mundo seria. A concorrência era difícil, né? Mas nesse sentido não precisa ter concorrência, não. Pode todo mundo fazer o bem mesmo. Eu acho assim que tem muito disso, né? De se influenciar por ambientes que são mais negativos, e uma coisa que ilustra muito. Não sei, eu não vou conseguir citar quem falou isso, não. Mas uma vez eu ouvi uma frase que fez sentido pra mim, pelo menos na época. Uma crítica que você faz vale mais, tem mais importância para a pessoa do que 10 elogios que ela recebe. Você fez uma coisa legal, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí a pessoa vai e fala assim, você não é bom nisso. Tanto que a gente tende a se apegar no nossa, eu não sou bom nisso. Por quê? Porque a gente está agindo o quê? Inconscientemente. Né? Se a gente for parar para ver a balança da coisa, a gente fala assim, não, tem mais acertos do que erros. Todo mundo erra, faz parte. E tem outras deficiências envolvidas também. Mas por causa de quê também? Por causa, às vezes, da reflexão. Porque se você deixa influenciar, às vezes, por uma crítica ali, você se apega à crítica. Aí você fala assim, pô, você não reflete se, primeiro, aquela crítica tem fundamento, se aquilo é uma verdade, porque muitas vezes, às vezes, o cara falou e não é uma verdade. É só o ponto de vista do cara. É só o ponto de vista e às vezes tá errado. Né? A intenção do cara também, se a intenção é te ajudar, ou se a intenção é simplesmente te criticar. Você que muitas vezes você não sabe a intenção da pessoa e você cria a intenção na sua mente. E aí aquilo te prejudica. Sensibilidade também, né? Já aflora. Porque você pode ver a crítica de duas formas. Né? Demais. Pode ver aquilo como uma coisa ruim que vai te falando que você é pior. Então pra você crescer. Ou uma oportunidade de você crescer, melhorar. Vou te dar um exemplo. Ontem, eu vou falar muito engraçado. Foi lá no grupo do WhatsApp lá, aí teve uma aluna que mandou uns 15 áudios pra mim. Aí eu falei, meu Deus do céu, que podcast é esse aqui, cara? Aí eu fui, escutei, e aí basicamente o que aconteceu? Tem um grupo lá dos alunos, e aí mandaram 2 imagens lá com 2 contas feitas em 2 calculadoras diferentes, a calculadora comum e a científica. E aí uma operação que uma tava dando 1 como resposta e outra tava dando 9. Porque na científica, se não me engano, ele desconsidera a ordem. Tem uma parada assim. E aí o resultado vai dar diferente. Entendi. Aí a galera mandou, começou a trocar ideia. O grupo tem 256 pessoas lá, quantidade máxima. E começou a trocar ideia lá, um tanto de mensagem. E aí teve uma aluna, tipo assim, várias pessoas em dúvida. Pô, é 1 ou 9, mas a maioria sabia que a resposta era 9. E tentando levar o elemento ali. Gente, não, tem que... Em relação à ordem e tal, não importa. Nesse sentido aqui, se for multiplicação, divisão, vai vir o primeiro. E aí colocando os elementos e tal. Aí a aluna foi... Não, gente, é 1, o negócio é 1. A resposta é 1. Aí não, pelo amor de Deus, né? Foi naquela tecla ali. Aí foi ela, é mesmo, gente. Eu dei uma olhada aqui no vídeo do YouTube e tal. Aí ela, pô, desconfiou da gente, a gente falando que era isso mesmo e tal. Aí um cara foi e colocou assim, mano. Se fosse você, eu dava mais uma olhadinha nos videozinhos de matemática básica e tal. Aí o outro falou assim, velho, dá uma olhada em expressão numérica, que a gente vai te ajudar. Aí pronto, já... as 2 frases. Aí tranquilo. Aí veio o áudio. E nisso eu já tinha visto a conversa e eu não vi nada demais, velho. Eu nem tinha reparado nisso, entendeu? Pra mim tava tudo normal. E a menina foi, mandou um tanto de áudio, depois eu fui até voltei na conversa. Mas basicamente é o seguinte, a menina tava... Poxa, não, a galera tá achando que... Eu achei a falta de respeito das pessoas... Véi, 7 minutos de áudio total. Eu achei a falta de respeito porque as pessoas estão achando que eu sou burra, que mandando eu assistir mais aula, estudar mais do que já eu estudo. E aí eu fui e falei, caraca, será que eu vou uma parada dessa no grupo? Aí eu voltei nessa conversa, né, velho? Eu falei, galera, tá pegando pesado.
E eu li lá, cara, não tinha nada demais. Suscetibilidade pura. né? Exatamente, porque dependendo da Amor pessoa, próprio. olha só como é que esse que é o problema, a suscetibilidade ela faz você criar uma intenção no outro que não existe. É. Aí a pessoa chega pra você e fala assim, pô, acho que você pode dar uma estudada lá na parte de matemática básica, pressão algébrica vai te ajudar. É. Ah, então é isso. Você vai me chamar de burro? É. Que eu tô estudando, eu não sei. o que eu tô estudando não é suficiente, é Tá isso? falando que eu não sei matemática básica. É, aí tipo assim, aí cria isso, velho. Aí eu falei, caralho. E aí tipo assim, voltei e ficou de aprendizado pra mim, ficou um elemento ali também. Porque isso, querendo ou não, a gente fala dos outros, mas acontece com a gente em diferentes áreas. Sim, Talvez com não- certeza. Talvez não nesse tipo, com um detalhe assim, mas acontece de outras formas, sabe? Uhum. É, a mesma coisa chegar pra você, às vezes falar assim, eu tô com a visão de fora, falo assim, pô, Felipe, assisti um vídeo seu dar uma aula lá, você poderia falar dessa forma, Uhum. eu acho que seria mesmo. Pô, você acha que... Aí você Tá vem o pensamento, você falar. pô, você acha que você dá aula melhor que eu? Tem gente que é assim. Você dá minha aula melhor que eu? Quem ensinou o padre a rezar a missa? E olha só que legal, velho. Se uma pessoa, olha só como é que é interessante. Já tô mudando um pouco de assunto, mas se a pessoa ela é muito assim, se ela não aceita muitas vezes uma crítica, as pessoas deixam de colocar uma crítica construtiva e pra pessoa mudar, é muito mais Só vem difícil. afago também. Não, e a pessoa, por exemplo, né? Não tô falando que é meu caso, mas vamos supor. Você não aceita bem crítica. Eu Uhum. já sei disso. Já fiz uma crítica, se reagiu. Uhum. Aí você não, Aí, não fala. não, ou então eu falo, só te teço elogios Elogios. que são infundados. Entendeu? Pô, Felipe, você é bom demais, você é o Bajulações, melhor É. professor do mundo, cara. Que não é realidade, eu condiz, mas é o quê? Pra fazer um carinho no seu ego, entendeu? Então Mas isso acontece, né, já. Mas aí você tava Agora- fazendo tipo do Você elogia, Não, mas é já- interessante, velho, porque tem pessoas que têm essas características de bajular o outro pra ser bajulado também. Pra ser bajulado também. Porque a pessoa não Daquela aceita vez, crítica, ela quer bajular todo mundo pra tipo assim, velho, me bajula aí, cara. Não, e Eu fiz É uma porque coisa também, que agora... não, só pra. Só fala. Só também não pode só criticar, né? O cara que só critica também. Exatamente. Não, e o ponto que eu acho é o seguinte, né? É o Igor. O Igor só me critica. Só pedrada, né? O Igor é realmente popular. Não, mas o que eu quis dizer foi o seguinte: às vezes a pessoa deixa de criticar só pra elogiar com elogios infundados, mas não quer dizer que né, o elogio não é importante, né? Mas é É. infundado às vezes, né? É só porque- inflamar o ego da pessoa, ou porque então tem que ser um elogio quer evitar atrito. verdadeiro, um elogio. Sabe quando a pessoa quer consciente. evitar atrito e começa a te elogiar? Sei lá. Sabe? Sabe que você é de uma forma e pra pisar em ovos ela não é. Eu sempre, ao invés de te criticar, eu te elogio. Uhum. acho que tá ajudando, né? Tá ajudando, mas não. Tá só inflamando o ego da pessoa. Que eu ia falar, mas porque o ambiente propicia isso também, né? Igual, não sei se aconteceu no caso no exemplo do Felipe, mas, por exemplo, eu chego e critico o Igor. Falo assim, não, Igor, você fez isso, eu critiquei. Aí o André chega assim, nossa. Tipo assim, meio que planta a sementinha do mal ali. Tem isso também. Meio que eu fiz ali agora. Ele tipo, interpreta a sua crítica. E aí, E muitas aí- vezes eu não interpretei. Eu interpretei de uma forma boa, você Sim. querendo me ajudar. Aí Só eu fui assim, Aí eu já. será que ele falou nesse sentido? Exatamente. Aí começou a sementinha. Aí eu falei, não, mano, será que o cara realmente tava querendo me xingar, né? Aí vai o Felipe, aí vai várias pessoas que pensam, ah, não, o cara tava me tirando, o cara Tem isso também. E da mesma forma que, por exemplo, às vezes eu te elogiei, né? Eu te elogiei de uma forma sincera, verdadeira, porque, não, beleza, você fez certo e tal. Aí o André chega assim, não, tá pagando pau, tá? Tipo assim, Tá babando tá ovo, babando né? um ovo, tal. Então, tipo assim, já cria um outro tipo de ambiente também, né? Mas eu acho que são duas coisas, né? Tem a forma que a pessoa interpreta e também tem a forma que a pessoa fala. A intenção, né? E da forma que o outro interpreta. Tem a intenção verdadeira, porque você pode interpretar, você pode interpretar outra mal intenção. também, né? E às vezes você expressou mal. Às vezes você tá querendo ajudar, só que você expressou de uma forma ríspida que o cara que ficou mais fácil do cara entender de uma forma negativa. Uhum. Eu acho que tem que ver isso também, porque senão você fala, eu sempre critico pra ajudar, mas dependendo do momento não vale aquela crítica, dependendo da forma que você criticou, não é uma forma ideal. Você Sim. tem que ver se a pessoa é suscetível, porque dependendo se a pessoa é mais suscetível, se você critica de uma forma ríspida, a pessoa vai levar pro lado negativo. Então você tem que saber, tem que ter esse feeling também, não é fácil, mas tem que prestar atenção tanto na sua interpretação do que as pessoas falam, tanto da forma que você fala. Então, da forma que você fala, exatamente. Voltando, né? A gente
a gente vê o quanto que isso expande, né? Só sobre esse ambiente. Olha o quanto de coisa que a gente já falou, sobre várias experiências que cada um já passou em diversas áreas, né? E se deixar, a gente fica falando infinito, mas a gente tem um tempo assim para Contar a prudência. exatamente. Para causar uma curiosidade também, né? Enfim, a gente vai chegando no fim desse podcast. Você quer trazer mais alguma coisa? Cara, trazer ensinamento para terminar no alto. Para terminar no alto. Você pode falar. Não, beleza. É só ressaltar a importância do ambiente, né? Assim, tanto que a gente conversou aqui. Imagina numa empresa, né? Os donos da empresa, os empresários ali, eles têm que ter atenção com aquilo ali. No seu ambiente familiar, você tem que tomar um cuidado especial ali com o ambiente que você cria. Porque se você cria um ambiente que a galera geralmente chama de ambiente tóxico, né? Numa empresa ali, poucas pessoas vão querer trabalhar lá. As pessoas que vão trabalhar lá não vão estar felizes. Consequentemente, a empresa corre o risco de fechar, né? Falando em empresa, né? Mas pode ter problema na família. Em todos os ambientes. Todas as áreas, esse né? ambiente aqui é todas as áreas, né? Então, eu acho que é interessante citar essa importância e a gente ficar atento a isso. Massa. Então, mais um aspecto. E aí depois você traz um aspecto. Todo mundo tem que fazer um debriefing aqui. Um resumão. Vai lá. Mas o aspecto que mais me chama a atenção disso que a gente conversou é em relação a esse aspecto de estar consciente, principalmente dos pensamentos que não são nossos. Então, assim, tá no ambiente, dependendo, cuidado para você não agir com aqueles pensamentos que nem seus são. Então, assim, esse aspecto de estar consciente, esse aspecto de preparar para você no ambiente, de criar defesas mentais. E muitas vezes você vai num ambiente que envolve uma certa tristeza ali, que leve alegria, que você vibre para mudar aquele ambiente. Vai, Japa. Um aspecto que a gente nem falou aqui, mas que eu acho importante, né, de deixar aqui, é o da gratidão. Que a gente está falando de ambiente negativo, né? Geralmente ambiente negativo está envolto de quê? De queixas, de ingratidão. Então, sempre recordar de coisas boas que você já viveu e que existem na sua vida com gratidão. E recordar é você mudar o ambiente, porque você recorda de coisas boas e você vai mudando. Exatamente. Então, acho que isso é um aspecto importante. Top. Nesse momento, o editor vai chegar e colocar um óculos e vai tocar a música. Galera, mas é isso. Acho que deu para ilustrar bem sobre esse tema, né? Tudo que a gente falou, todas as experiências que a gente trouxe até aqui, né? Vivente de cada um. E voltamos no próximo episódio com mais assuntos, Mais reflexões. mais reflexões, mais experiências. Isso aí. É isso. Um abraço. É isso, galera. Até a próxima. Abraço. Até a próxima. Até.